Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista, com tamancadinhas que vocês só encontram por aqui. O meu nome é Andréa Chociai e no meu Instagram e no meu TikTok, @Andréa Chociai, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. Estamos comemorando nessa semana uma semana extremamente especial, porque no dia 11 celebramos um ano de Descobrir Depois de Adulta. E, meus amores, aqui cabe ao... Eu falei, acho que no episódio número 100, que foi um episódio muito marcante, do quanto não existe podcast, não existe perfis em redes sociais, se a gente não tem o espectador, não tem a pessoa que tá ali consumindo e tendo esse nosso público. E foi muito interessante porque ontem eu tive uma consultoria muito especial de uma pessoa que falou, cara, eu só quis fazer essa consultoria, não é pra te trazer problema, não é pra gente resolver nada junto, é um mero agradecimento por tudo que você fez, como você me transformou. E ali me deu um clique, tipo assim, meu Deus, às vezes a gente não se dá conta do quanto um trabalho, do quanto algo que a gente resolve fazer que dá na doida, como foi com esse podcast, ele pode realmente transformar vidas. Então, meus amores, isso aqui é vocês. Pode falar, André, é legal, né? Mas se não tem quem ouve, não funciona pra dar vida nenhuma, querida. Então, muitíssimo obrigado por cada um que tá aqui. Não só escuta, mas divulga, piramida esse podcast. Vocês são incríveis. E hoje, sexta-feira 13, achei de bom tom, inclusive o nome do episódio, que a vida ela tá mais pra Jack Stripador do que pra Super-Homem. Achei de bom tom. Achei que combinou, o tema já eu queria trazer e assim, confesso, e aqui sem falsa modéstia, que fui muito criativa neste nome e casou muito bem com esta sexta-feira 13. E assim, não tenho nada contra a sexta-feira 13, pra mim é mais uma sexta-feira normal e sexta-feira pra mim é sempre dia de estar muito feliz porque tá chegando o finalzinho de semana. E aí... pode ser 13, pode ser o número que for, eu simplesmente amo. Na verdade, aqui uma curiosidade, eu acho que eu nunca comentei isso aqui, mas o meu dia preferido é a quinta-feira. Porque eu não sei, a sexta-feira ela já levou, assim, muito tempo a fama dela. Mas a quinta-feira ela tem um quê, assim, de tô quase lá, sabe? Gosto, prefiro a quinta-feira. Porque a sexta você já tá lá, já é a sexta, e a sexta, querendo ou não, ela é boa à noite, enfim. Mas não é esse o tema. Inclusive, antes da gente entrar no nosso tema que tem tudo a ver com a sexta-feira 13, vou relembrá-los aqui que de 8 a 22 de setembro, Dona Insider está com a Semana do Cliente. Nesta semana especificamente, a gente tem um cupom que é específico para ser usado nesta semana, que é o Adulta 15. Ele vai estar valendo mais desconto, então... combinado com alguns descontos que já vão ter no site, você pode chegar até 30% de desconto em algumas peças e frete grátis. Ou seja, a Dona Insider, ela tá... Sabe aquela peça que você tá namorando? Ai, meu Deus, não sei se eu compro, não sei se eu gosto. Pois é, 30% de desconto é um bom desconto. E lembro também, eles mandaram me avisar, que voltou, estamos com reposição de uma peça que pra mim, que pratica esporte, ou talvez que você é uma pessoa que talvez sua muito, que eles têm uma peça chamada Performance T-shirt. E ela, assim como a Tech T-shirt, mas mais avançada ainda, ela tem uma tecnologia específica de microcápsulas que absorvem e liberam o calor de maneira mais otimizada. Então é aquela camiseta que não vai ficar quente e também não é uma camiseta que fica pesada de suor. Então ela vai te ajudando a transpirar com mais facilidade. Então você vai usar para corrida, se você vai usar para pedalar. Ela é uma camiseta que tem proteção UV de 50, se eu não me engano. E ela também é anti-odor. Então voltou para o site, aí vocês pegam lá, pega o Adulta 15, vai lá, namora as peças, você que gosta mais de uma peça de bom tom, uma peça sóbria, sustentável, que vai durar bastante tempo, corre pra lá. Então vai estar na descrição o link e o nosso cupom ADULTA15. Mas vamos lá. Por que que eu trouxe esse tema? Por que que a vida tá mais para Jack Stripador do que para Super-Homem? Estive numa consultoria essa semana, não me recordo bem o dia que foi, e chegou até mim uma pessoa que ela estava
completamente perdida. A minha vontade, tadinha, era de dar uma bússola pra ela. Ela tava muito perdida. Porque o que acontece? Quando a gente tem muita decisão pra tomar, quando a gente para e dá aquela analisada, sabe aquela leitura diagonal na nossa vida? E vê que tem muito ponto pra mudar, tem muita decisão pra tomar, tem muita coisa que tá demandando a nossa atenção, tem muito recálculo de rota. É muito comum que a gente veja tudo aquilo. É igual o lance das listas, né? Igual eu falo assim, você não tá conseguindo ser produtiva, a coisa não tá rendendo, não começa a ter o dia com uma lista quilométrica. Eu sempre vou de 3 em 3, então eu coloco as 3 mais importantes. Depois que eu fizer aquelas 3, eu passo para as próximas 3. Porque o fato de ver um papel cheio de afazeres, ele tem um efeito contrário. Porque a gente olha para aquilo e parece assim, parece que é um demônio muito grande. Aí você fala, eu não vou dar conta. E aí o que acontece? Você paralisa. Aí você procrastina, aí você joga para fazer outras coisas, você começa... Porque você pensa, meu Deus, eu vou ter que enfrentar esse monstro enorme, essa lista gigante. E a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente tem muita coisa pra mudar, quando parece que tá aquele caos. E essa pessoa específica, ela chegou em mim, assim, imersa ao caos. Assim, todas as áreas, tudo muito bagunçado, tudo muito zoado. Sabe, relacionamento é isso, e trabalho, e vida, e família e tal. E aí a gente tava conversando... que se você puxar um fio condutor, né, geralmente nas decisões que a pessoa precisa tomar, geralmente tem uma grande decisão. E aquela decisão, ela pode estar amarrando outras. Por exemplo, você pode ter, você está sentindo que você não consegue treinar porque você não tem tempo, você não consegue estudar porque você não tem energia para isso, e aí quando você vai ver é porque tu tá num trabalho bosta, aquilo ali tá te sugando, você não tem energia pra nada, então afeta várias áreas da sua vida. Então, se a gente puxar um fiozinho condutor, vai chegar num pontinho muito específico que, resolvendo ele, a gente consegue resolver o restante. E aí a gente repassou, a gente foi conversando, e piriri, pororó, e chegamos naquela grande decisão que ela estava postergando, que ela estava deixando para depois, que é, obviamente, dentre todas, a mais difícil e que afeta todas as outras. E aí eu me lembrei de quando eu consegui parar de fumar, porque querer parar de fumar eu queria sempre, decidir parar de fumar eu decidi várias vezes, eu comecei diversas vezes, mas quando eu realmente consegui, eu tava tentando lembrar, cara, quando foi assim e por que foi, como aconteceu o dia que eu quis parar. E todas as vezes que eu tentava parar de fumar, era no momento, aquela epifania que geralmente a gente tem no domingo, de que rumo que minha vida está levando, para onde eu estou indo, que cargas d'água eu estou fazendo da minha vida... Porque o domingo ele tem aquele quê de recomeço. É igual 1º de janeiro, segunda-feira, 1º dia do mês. Tem o quê do recomeço e a gente começa a questionar alguns pontos que a gente talvez levou no automático todos os outros dias do ano, do mês, da semana. Tá. E eu me lembro assim, tal, eu tava no domingo. Então todo domingo basicamente era, meu Deus, eu preciso parar de fumar. Eu tô fumando muito, porque eu fumava desde os meus 15 anos. Eu fumei muito tempo. E aí, quando eu comecei na engenharia, na faculdade de engenharia, gente do céu. Eu lembro que na faculdade eu comecei com Free, aí eu fui pro Marlboro Light, aí na minha época tinha um tal do Marlboro Azul, do Marlboro Azul fui pro vermelho, aí eu falei, não, vermelho, pelo amor de Deus, eu tô chutando meu pulmão, vamos voltar pro azul, pro light. Então eu ficava assim. Nossa, daí inventaram na época Quando que foi que entrou mesmo na minha vida? Acho que foi 2008 ou 2009. Que veio aquele Look Strike com a bolinha. Aí, meu filho. Aquilo ali era o vapor de hoje, né? O negócio tinha gostinho e tal, enfim. E eu toda segunda-feira, ai meu Deus, eu tô fumando demais, preciso parar de fumar e tal. Só que aí eu tinha a brilhante ideia do quê? Eu tô fumando, mas eu também não tô me exercitando. Mas eu também não tô comendo bem. Puta, mas eu também tô num trabalho que eu não gosto.
Nossa, mas eu tô sem energia pra nada, mas eu também preciso ir no médico. Mas eu também preciso cuidar mais da minha espiritualidade, eu também preciso estudar e ler mais. E aquilo eu pegava uma lista gigante e na segunda-feira de manhã, nova Andréia, nova vida, fazia um café da manhã super saudável, ia caminhar no dia, não fumava, ficava ali o dia inteiro na fissura, mas não fumava, já tirava o açúcar do café, já não comprava coxinha na hora que o pessoal juntava ali no trabalho para comprar coxinha. Aí eu chegava à noite, aí nossa, linda, vou preparar a comida de amanhã, que não sei o que, tal. Filho, na terça-feira eu já soltava um pouco a caminhada, na quarta eu já largava a comida, quando via quinta, sexta, sábado, domingo e tudo de novo. E foram diversas segundas-feiras que eu tive esse mesmo padrão. Tá, então como é que eu consegui? Porque eu consegui, depois eu nunca mais, assim, coloquei um cigarro na minha boca. Quando eu entendi que a nossa vida, que as coisas mudam na nossa vida mais para Jack Stripador do que para Super-Homem. Porque o Jack Stripador, me desculpem a piada infame e ridícula, é por partes. Então ele estripa a sua vítima, arranca um braço, arranca uma perna, arranca as vísceras. Então o Jack Stripador ele vai indo por partes. Já o Super-Homem é o grande herói que mata o bandido, salva a mocinha, não deixa a ponte cair, salva a criança dentro do carro. Então você vê ele voando de um lado pro outro e salva daqui, salva dali. Ou o Homem-Aranha, joga uma teia aqui, salva a velhinha, salva a criança, salva o cachorro, salva o gato, salva o papagaio. E aí a gente acha que vai incorporar esse super-herói, essa super-heroína e vai conseguir assim, pô, vou dar jeito na minha vida de uma vez só. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou comer bem, eu vou me exercitar, eu vou estudar, eu vou ler. E faz aquilo que eu falei lá no início do episódio, faz aquela lista gigantesca. Aí tu olha lá pra lista gigantesca e você fala assim, meu Deus, isso aqui é muito maior do que eu pensava, tem muito mais coisa pra eu resolver do que eu pensava. Por onde que eu comece? Não sei. Porque tudo ali é prioridade. Tudo. Parar de fumar é prioridade, treinar era prioridade, tudo era prioridade. E aí foi quando eu entendi e aceitei e assumi pra minha vida que a nossa vida está muito mais para Jack Stripador do que para Super-Homem. Até porque quando a gente fala super-homem, não é um homem normal. É alguém super, com superpoderes, que é irreal. E por algum motivo, tendo nascido em berço de Marvel, de DC e os caramba, a gente acha que, sei lá, por algum motivo você é o Homem de Ferro. E você vai dar conta de tudo. É o Batman e seu cinto cheio de coisinhas maravilhosas. E vai dar conta de tudo. E aí, como aconteceu? Relembrando para quem não esteve aqui desde o começo. Vamos matar uma coisa por vez. Eu tenho um problema muito grande com sedentarismo. Comecei a correr. Quando eu comecei a correr, eu bebia, comia hambúrguer todo dia. Mas eu estava resolvendo um ponto daquela lista muito grande. Quando deu 2 meses que eu já estava consistentemente correndo, não, eu digo consistente, eu não digo que eu estava correndo bem, até porque eu me machuquei, porque eu não tinha supervisão. Eu falei, bom, acho que está na hora de corrigir a alimentação, que ela não está muito bem. Então, nesse período, eu não deixei de sair, eu não deixei de festar, inclusive eu não deixei de fumar, queridos. Eu terminava de correr e acendia um cigarro. Essa era a minha rotina. Eu trabalhava o dia inteiro fumando, à noite eu corria. Era isso. Eu comia mal pra cacete. Eu saía todo final de semana, eu ia entortar o caneco no final de semana, mas eu já estava correndo. Fui pra nutricionista.
Não tentem fazer isso sozinho, gente, sério. Se vocês puderem, paguem uma nutricionista. A pessoa vai saber o que você tem que comer, a quantidade que tem que comer. Vocês podem fazer todas as perguntas pra ela. Se pode tomar isso, não pode tomar aquilo. Mas assim, ó, invistam em profissionais. A mesma coisa que eu falo. Gente, não é porque eu tenho um personal em casa, porque eu nem é o Maicon, mas eu faço questão de ter um treinador pra triatlon, um treinador de LPO, um treinador de fortalecimento, porque as pessoas têm muito mais condições e conhecimento de fazer você evoluir mais rápido, tá? Então, assim, não é dinheiro jogado fora, é dinheiro investido. Fui pra nutricionista. Ali eu aprendi a comer, ali eu entendi. Eu falei, putz, talvez a minha corrida fique melhor se eu começar a correr melhor. Talvez o meu sono melhore, porque eu também tô comendo melhor. Eu não sabia a diferença de proteína e carboidrato. Fui lá, fiz um mês. Eu lembro, acho que no primeiro mês perdi 6 quilos, assim. Tava retida, mais que bucha seca, eu tava retida, nossa, perdi retenção, perdi também gordura e tal. Mas eu ainda fumava, eu ainda não tinha um sono regulado, porque eu estava matando eu estava Jack Stripador, eu tava arrancando um bracinho aqui, tava arrancando uma perninha ali, um dedinho ali. Então, assim, eu lembro que ainda a nutricionista, ela falava assim, ó, você tem um dia na semana que você pode beber, só que a gente vai trocar, você vai tomar vodka com Red Bull sem açúcar. Então, assim, eu consegui ir fazendo um negócio sustentável. Beleza. Aí me machuquei na corrida, comecei a fazer musculação, na musculação conheci o CrossFit e tal. Ainda fumava. Gente, isso foi um ano que eu corri e fumava, que eu comecei a ajustar minha alimentação e eu fumava, e eu ainda saía, e eu ia pra esbórnia, e eu ainda não tinha o sono regulado, ainda estava no emprego que eu não gostava, ainda não estava conseguindo estudar, não conseguia ler regularmente como eu gostava. E aí eu me lembro que um dia no CrossFit, eu tava lá e assim, aquele WOD intenso e tal, treino intenso, eu lembro que acabou e eu tava... E eu sou muito competitiva. E eu pensei comigo, eu tô me matando aqui dentro do box e eu não vou conseguir superar essa galera enquanto eu não tiver um cardio bom, enquanto eu não conseguir respirar sem parecer que eu tô morrendo. O que tá me atrapalhando? A pomba do cigarro. Só que eu já vinha assim, a nossa cabeça, quando você começa a treinar, quando você começa a adquirir uma vida saudável, é real, gente. A cabeça muda, uma chave muda. Porque você vai entender a importância de sono, você vai entender a importância de não beber. É uma coisa que as pessoas não precisam impor. Aí a pessoa fala assim, fica bitolado. Não, é que a gente entende que aquilo tá me ferrando. Aquilo tá me atrapalhando. Então assim, desculpa, mas o que tá me atrapalhando, se eu puder tirar, eu vou tirar. E aí eu lembro que era uma sexta-feira. E eu peguei e falei, cara, eu não vou mais fumar. E eu falei, eu não vou fumar escondendo cigarro. Eu não vou fumar fugindo de gente que não tá... Não, eu não vou mais fumar. E não fumei. Gente, eu trabalhava na obra, os caras fumando do meu lado. Porque eu tinha um porquê tão claro, tão forte na minha mente, tipo assim, eu vou melhorar nesse esporte e o cigarro aqui vai só me atrapalhar, que eu consegui levar muito bem. Enfim, parei de fumar. Então isso foi em 2017 e eu tô desde então que eu nunca mais fumei. Mas tudo começou com um ponto resolvido na minha vida. Começou no dia 1º de janeiro de 2016, quando eu calcei um tênis e fui correr. E foi por processos. Porque as coisas elas foram se desenrolando naturalmente. Então eu resolvi corpo, depois eu resolvi cabeça, depois eu resolvi trabalho, depois eu resolvi finanças, depois eu resolvi relacionamento. E talvez vocês estejam realmente precisando olhar para a vida de vocês e os BOs de vocês e dividir em partes. E aquilo, cara, é colocar no papel e falar assim, tá, eu tenho todas essas partes. É igual eu falo na consultoria. Quando a pessoa vai começar a consultoria comigo, não sei nem por onde eu começo. Eu falo, cara, começa com traz pra mim aquele problema que tá tirando teu sono. Aquele problema, assim, o mais cabeludo, o mais difícil, que você sabe que é o mais difícil, que talvez você nem esteja querendo peitar ele agora. Mas traz pra mim aquele, porque tá tudo meio interligado. Tá tudo meio ligadão. Então traz aquele, vamos discutir sobre esse. Então, quando eu começo a consultoria, igual o pessoal fala, mas talvez não vai dar tempo, tá? Sempre acaba dando tempo, porque
Se a gente focar literalmente naquele grande ponto, o resto desenvolve. E talvez vocês estejam realmente precisando ser mais Jack Stripador nos problemas de vocês. Pegar, colocar num papel. É isso, é isso, é isso. Dentre essas merdas todas, essa merda tá fedendo mais. Essa merda aqui é mais colossal. Talvez eu precise dar mais atenção e resolver ela. Isso significa deixar os outros problemas para depois, porque você não é super-homem. E sinto informar, se você tentar resolver todos de uma vez, não vai conseguir, não vai falhar e vai continuar paralisado, porque tudo vai parecer sempre muito grande. E depois que tu resolve aquele grande, você fala, meu, se eu já passei por isso, se eu já resolvi isso, o resto vai ser fichinha. Então, nesta sexta-feira, 13, lembrem-se que a nossa vida e a resolução de problemas e conquista de metas estão mais pro Jack Stripador lá por partes do que para o super-homem, porque super-homem não existe, é coisa da nossa cabeça, é assim um romantismo que a gente não tem que levar para a vida, que não vai fazer bem. Você não é uma super-heroína, você não é o Iron Man, não. Você é uma pessoa que precisa estabelecer prioridades e resolver uma por vez. Ouviram o barulho, né? É a senhora Dona Luli me dizendo que o episódio acabou e eu te espero na próxima.